E ontem completou-se 20 anos desde que um dos meus maiores ídolos de juventude, e acredito que também de muitos dos que estão assistindo esse vídeo também. Ou seja, Renato Russo nos deixou exatamente no dia 11 de outubro de 1996. Eu me lembro muito bem desse dia. Eu lembro que eu tinha aproximadamente 15, 16 anos e eu estava na casa de uma amiga quando de repente chegou a notícia através do rádio. Nós escutávamos uma rádio aqui de São Paulo na época, muito conhecida aí no Brasil inteiro, que é a Transamérica. Quando interrompeu-se a programação, estava tocando uma música do Nirvana, inclusive na hora, para dar-se a notícia sobre Renato Russo. Anyway, eu decidi fazer esse vídeo especial. Não é assim tão apurado, ok? A gente não vai falar muito sobre a história geral da Legião, mas eu fiz um breve resumo a respeito do Renato, que eu vou estar soltando agora para vocês aqui, mas para nós podermos relembrar, né, e podermos até homenageá-lo através desta matéria aqui no canal. Brevemente, quem sabe está chegando aí um Arquivo do Rock especial, que é uma série que eu ainda estou engatinhando aqui no canal. Já tem uma do Oasis inclusive feita, onde nós faremos um review bem mais apurado a respeito do Legião. Mas vamos saber então um pouco mais sobre esse gênio da música brasileira. Em 11 de outubro de 1996, o rock brasileiro perdia um dos seus expoentes. Renato Russo liderou a Legião Urbana e a transformou em uma banda de 25 milhões de discos vendidos. Foi autor de canções que, em 20 anos depois, ainda estão na ponta da língua de sua legião de seguidores, inclusive de pessoas que nasceram bem após a sua morte. O músico afirmava ser impaciente e indeciso, declarava sua indignação com a sujeira das favelas e do Senado, chamava pelo amor como se não houvesse o amanhã. O poeta, de uma geração que ele chamou uma vez de geração Coca-Cola, na época tinha 36 anos. Renato Russo tinha o vírus HIV, mais popularmente conhecido também como AIDS, como todos sabem, há 6 anos, e estava com anorexia grave, segundo o seu médico na época. Nascido na capital fluminense, Renato passou a maior parte de sua infância na Ilha do Governador, com os pais e a irmã mais nova. Ele era agitado, bem-humorado e nada tímido. Tirava notas muito boas na escola, desde matemática até história, lembra um dos seus colegas. Ouvia desde música clássica a Beatles, mas foi exatamente em Brasília que começou a dar seus primeiros passos como músico. Aos 14 anos passou por uma cirurgia na perna e deu uma pausa na escola. Sem poder levantar, fez uma nova amiga, a vitrola ao lado da cama. Talvez este teria sido o maior motivo em Renato se transformar em músico, pois a partir daí teve 1 ano e meio ouvindo, tocando e escrevendo inclusive letras. Essas letras também eram trabalhadas com a ajuda de outros colegas, como uma espécie de jogral. O amigo e baterista da Legião Urbana, Marcelo Bonfá, diz: "A gente fazia estilo de uma banda de garagem, cada um falando o que vinha em sua cabeça." A primeira banda de Renato Russo, o Aborto Elétrico, durou menos de 3 anos, sem gravar sequer um disco. E aí foi aquela coisa, né? E como quis o destino, eu falei assim: poxa, cara, eu toco baixo. Aí ele falou assim: poxa, cara, eu toco guitarra. E a gente conhecia, os dois eram amigos do Felipe Lemos, do Capital Inicial, que era o baterista, porque sem bateria não dá pra fazer uma banda de rock, né? Nisso você já tinha banda, você já tinha capa de disco, tinha o nome das músicas, tudo. Só não tinha a coisa, entendeu? Isso foi em 78, 79. Aí o Aborto Elétrico durou, acho que até 82, eu acho. E aí então a gente virou um trio. Aí esse era o trio Aborto Elétrico. Aí começaram a aparecer a maior parte das músicas mais antigas, que era tudo repertório do aborto. Então tinha Geração Coca-Cola, Que País é Este dessa época. Tinha umas coisas assim que eu escrevia as letras, a gente fazia as músicas. Algumas realmente hoje em dia não funcionam muito bem. Mas Química era dessa época, Tédio, todas essas músicas assim.
Já a Legião Urbana passou 14 anos em atividade, lançando 8 discos em estúdio. Vendeu cerca de 25 milhões de cópias e não há nenhum sinal de que esteja perdendo toda a sua popularidade, apesar de todo esse tempo que se passou. Disso, um belo dia a gente estava lá, assim, num outro point da gente, que ia os punks todos, e a gente escolhia esses points. Então, dessa vez a gente tá lá, eu cheguei pro Bonfá, o Bonfá também não tava em nenhuma banda, acho que ele tinha brigado com o André Miller, uma coisa assim. Eu falei assim, poxa, Bonfá, vamos fazer uma banda? Porque a gente poderia fazer assim, um núcleo, baixo e bateria. E para não ter problema de banda, esse é um projeto mais ou menos como o Matt Johnson fez com The depois. Então a gente chamava, numa música a gente chama o Felipe Seabra que toca no plebe, na outra a gente chama as meninas para cantar, na outra a gente faz um som instrumental, na outra a gente faz isso. Então Legião Urbana seria só eu e o Bonfá, né? No começo a gente chamou o Eduardo Paraná, que era um amigo do Marcelo, para tocar guitarra, só que ele tinha uma outra formação musical. Cara super gente fina, ele é muito legal. Pô, mó gatinho, Eduardo Paraná. Por algum motivo o Bonfá brigou com o Eduardo Paraná, eles se desentenderam e tudo. E nessa época a gente já estava até fazendo apresentações bem maiores. A gente abriu para Blitz em Brasília, né? E tudo, o Paulo Paulista já tinha saído. Mas não estava dando muito certo, porque o som estava indo para uma praia, assim, que não era exatamente o que a gente queria. E a gente conseguiu um lugar super legal para tocar, ia ter um som legal, a gente conseguiu uma divulgação super legal. Só que assim, na última hora, o Ico deu atrás, falou, não vou tocar, não vou tocar. A gente falou, mas como? A gente já tinha um repertório assim de 9 músicas. Aí a gente teve a ideia de chamar o Dado, que o Dado sempre queria ter tocado numa banda, mas só que ele nunca tinha pego uma guitarra na vida. Aí a gente falou pra ele assim, olha Dado, não é muito difícil não. Ele já sabia Lá, Dó e Ré, né? E metade das músicas, a única coisa que você tem que fazer é fazer barulho, tipo Keith Levine, né, do Public Image. Então vamos lá, aí teve a primeira apresentação da Legião Urbana com o Dado. Foi na casa do Fê, a gente tocou Ainda é Cedo, eu toquei a música no baixo e cantei, o Bonfá tocou bateria e o Dado ficou fazendo barulhinho, que a gente chamava, faz barulhinho que tá jóia. Aí ficava apertando o pedal e fazendo... E aí nasceu a Legião Urbana. Não só a popularidade como o conteúdo das letras de Renato ainda são tão recentes que nos dá aquela impressão de que parece que foi ontem que tudo isso aconteceu. Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Uma das coisas que eu mais admirava no Renato era essa postura política e essa postura de ideologia. Ele conseguia sim instruir os jovens da época, né, as pessoas da minha geração, inclusive, a respeito de como você se posicionar. Principalmente são letras do Legião Urbana que fazem você pensar, que fazia os jovens da época, principalmente, né, raciocinar. Hoje você vê tanta coisa banalizada, parece que o rock e a música em si no Brasil perdeu essa essência. Hoje o jovem ele não precisa mais pensar. Hoje basta 2 batidinhas, nada contra quem curte sertanejo universitário, nada quem curte, por exemplo, o Luan Santana, mas tá bem distante, pessoal. Se você tem um senso um pouco mais apurado, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Parece que no Brasil hoje tá tudo vendido. A mídia, ela quer apenas coisas bonitinhas, embaladas para presente, perfumadas, prontas principalmente para você decorar 1 ou 2 frases da música e você começa a rebolar na frente da televisão, você começa a rebolar na frente do rádio. Pronto, acabou a ideologia. Até mesmo a mesma que fez o próprio Cazuza compor uma música desse mesmo título, né, que resume realmente o que era essa geração do final dos anos 70, começo dos anos 80, que na minha opinião nada mais era que um grande desabafo da juventude disfarçado de rebeldia. Mas vamos ouvir agora o que o próprio Renato Russo dizia sobre isso. Por que você vai lançar um disco com material que não presta? Para satisfazer a gravadora? Para ganhar uma grana rápida? O que vai ficar é o disco. Entendeu? Não vão ficar as fotos. Não. O que vai ficar é aquele momento que você compra o disco do Led Zeppelin, é o disco novo do Led Zeppelin, você coloca e fica, pô, os caras continuam bom pra caramba. Eu nunca pensei em fazer nada pra me vender. Agora, se eu faço uma coisa que eu acredito e se eu acho que essa coisa tem qualidade, eu acho que a gente merece, a banda merece
ter o maior retorno possível. E você não sabe a quantidade de dinheiro que se rouba nesse país. Isso eu não vou nem entrar, porque tem tantas outras áreas de atividade realmente que sabe, professor, sabe, médico, o povo realmente que trabalha, sabe? Então eu não tenho nada que tá falando, eu sou um artista de rock and roll, sou famoso, sabe? Eu tenho que mais é que agradecer a sorte que nós temos, sabe, das pessoas gostarem da gente e tudo. Mas vocês não têm ideia do que eles roubam da gente. Se eu te disser quanto que a gente paga de imposto e esse dinheiro não volta, eu não sei. Que país é esse? Bem, meus amigos, eu vou ficando por aqui, deixando aquele pedido de sempre. Caso você ainda não estiver inscrito aqui no canal, inscreva-se já. Lembrando que agora aqui no YouTube nós temos também essa outra novidade, que é essa campainha que aparece bem ao lado do botão de inscritos. A partir do momento que você também estiver clicando nela, você estará recebendo todas as novidades do canal sempre que eu estiver postando. E também não esqueça de deixar o seu like e, como sempre, participar comigo nos comentários, combinado? Um grande abraço e até breve!